E agora Cida Cili faz a leitura de uma fábula escrita pelo Guto Pereira Lima. Preste atenção no texto e no contexto, que o autor quis deixar um recado para você de casa refletir. Essa fábula foi publicada no jornal O Destaque de sábado e ela chama-se Acredite Se Quiser, está na capa. Em 1918, um americano chamado Robert Ripley criou uma franquia nos Estados Unidos que tinha como objetivo mostrar ao mundo situações e curiosidades bizarras, inacreditáveis. É essa informação que ele quer passar. Enfim, fatos que apesar de reais beiravam a incredulidade humana. Essa franquia foi trazida ao Brasil na forma de um divertido programa de televisão que se chamava Acredite Se Quiser. E era levado ao ar nas tardes de sábado, na década de 1990, quando eu nasci em 90. Pois bem, a fábula que a gente vai mostrar, ela encaixaria como uma luva nas pretensões de Ripley em mostrar que a imensa lista de bizarrices praticadas pelos habitantes da Terra não tem mesmo limite determinado. E a gente vai acompanhar esta fábula agora com Cida Cili. Fábula de Ripley, Acredite Se Quiser. Num lugar bem distante, em meia floresta, havia no começo dos anos de 2020 uma linda e singela comunidade povoada por seres vindos de todos os lugares e que num passado não tão distante foram uma das melhores paragens da região, com a imensa maioria vivendo em ótima prosperidade. Com o passar do tempo, aquele encantador lugar foi perdendo espaço, perdendo poder e perdendo prestígio, enfim, perdendo tudo que sempre teve de melhor, passando então a ser um lugar carente de quase tudo, principalmente de iniciativas. Como todos esses seres, incluindo os seres humanos, não são eternos e vez ou outra adoecem, alguns com menor e outros com maior gravidade, claro que lá também havia há tempos um lugar para cuidar dos que adoeciam e precisavam de socorros, cuidados e carinho. Esse lugar era mesmo uma santa. Em função da situação, aquele pedaço de floresta, até esse lugar especial, passou a sofrer consequências seríssimas e o que poderiam vir a comprometer ainda mais a precária situação da saúde dos seres que ali tinham como seu habitat natural. Por bênção e, claro, muita sorte, um belo dia um jovem leão, cheio de sonhos e com vontade de promover realizações que pudessem favorecer todos os seres que ali viviam ou passavam por lá, sem exceção, resolveu se aventurar para fazer alguma coisa que fosse muito substanciosa e que viesse a tornar aquele lugar de assistência à saúde um centro de atendimento cirúrgico de primeiríssima qualidade, apto a realizar procedimentos de altíssima complexidade, só possíveis em florestas bem maiores, no melhor estilo do estado da arte e com toda a equipagem e periféricos necessários, o qual pudesse ser referência para toda a região que abrange esse lindo pedaço de floresta. Bem sabia o generoso leão a dimensão de recursos para o investimento de tamanha grandeza, vários e vários milhões, e muito, mas muito trabalho mesmo. Isso era na sua visão o que havia de menor importância, o preço que se deve pagar para tal. Obviamente, esse leão, o qual aliás habitava no lugar de outra floresta muito longe dali e além do imenso rio de águas salgadas, não tinha menor obrigação para tomar atitude de solidariedade e generosidade dessa natureza, pois tais obrigações cabem exclusivamente aos entes que governam aquela região, aos gestores da floresta e aos próprios seres que ali vivem. Na verdade, tratava-se de uma nova aventura do leão que já havia praticado atos dessa natureza anteriormente, naquele mesmo lugar e para a mesma santa estação de assistência à saúde.
cidade. Então, o leão benfeitor deu comando para que um sábio de sua confiança fosse procurar saber qual seria a melhor forma de tornar realidade o seu sonho, o que foi feito de imediato. Assim, os planos e a vontade do leão foram apresentados para os responsáveis pela santa, deixando claro a envergadura da ideia, a disposição em custear o que fosse necessário e a total disponibilidade de participar de toda a empreitada, desde a discussão dos projetos, conjecturas sobre formas e conteúdos, acompanhamento de implantação em todas as suas etapas, etc, etc, etc. A expectativa era de que tudo estivesse digerido e maduro, para que os primeiros trabalhos pudessem ser iniciados no máximo em 3 ou 4 meses, a partir da apresentação do que ocorreu bem no início, sabe de quando? Dezembro de 2020. Uma vez que a saúde não espera acontecer. Porém, quase um ano após a conversa e a apresentação do tema, um belo dia, o leão benfeitor convidou o seu sábio para um jantar em terras longínquas. Apesar de distante, o leão jamais deixou de acompanhar os acontecimentos daquele pedaço de floresta. E mais uma vez perguntou a ele sobre a situação da sua magnífica oferta. Totalmente desconcertado, o sábio foi obrigado a relatar uma vez mais que não havia recebido de seus interlocutores daquela comunidade, no meio da floresta, absolutamente qualquer posição sobre a tão importante proposta de benfeitoria. O leão generoso, sem piscar e com a sabedoria que lhe é bem peculiar, entendeu imediatamente que sua generosa e milionária oferta não havia recebido daqueles a quem fora apresentada a menor consideração. Ou seja, não precisavam dela ou então não a desejavam, ficando claro como a luz do dia que fizeram pouquíssimo caso e a desprezaram totalmente. Com tristeza e desapontamento, perceptíveis e até pelas flores que decoram o seu salão, o leão, com sua imponente juba, tratou imediatamente de dar início a outras tratativas que certamente o levarão a alocar na brevidade que qualquer tema dessa natureza requer a muito significativa quantidade de recursos pecuniários a serem desembolsados para uma outra comunidade dentro de seu imenso e ilimitado território florestal, a qual certamente irá receber uma atitude de tamanha magnitude de um modo totalmente diferente. Bastará aos seres que habitam aquele pedaço de floresta cruzarem futuramente as divisas com a floresta próxima para constatarem sem nenhuma surpresa a grandiosidade daquilo que foi desperdiçado e perdido por aqueles que dormem em berço esplêndido. Com isso, a tão sofrida comunidade, perdida no meio da floresta, que vem sofrendo há tempos das muitas consequências de atitudes irresponsáveis e impiedosas daqueles que se autodenominam políticos, legisladores, administradores e gestores, inexplicavelmente acabou por perder algo tão importante e que com certeza 99,99% de qualquer aldeia do planeta jamais deixariam ter passado em branco. Assim termina nossa curta e inacreditável fábula, a qual bem poderia ser somente uma fábula, mas que infelizmente constitui na mais pura realidade. Muito provavelmente nem Robert Ripley acreditaria em algo assim. Acredite se quiser. É para você de casa refletir, né? Esta fábula aí do Guto Pereira Lima. Obrigado ao Guto, a Cida, pelas informações.